Amém. Vamos dar certo. Muito bem, amados. O outro também está gravando? Vamos falar sobre o catolicismo tradicional, sobre o contemporâneo, que é o atual, o protestantismo, o movimento pentecostal e depois observações finais. Esse catolicismo tradicional na América Latina, ele veio com os conquistadores, né, que é aqueles exploradores que vieram no século XVI. Então, os missionários, que eram sacerdotes, jesuítas, católicos, né, eles geralmente cooperavam com os exércitos para subjugar o povo. A conquista por eles era muito cruel e as conversões forçadas eram comuns. A Igreja Católica ajudava a controlar o povo e, em troca disso, recebia muitos benefícios do Estado. Em quase a totalidade da América Latina, desenvolvesse um sistema de patrocínio pela realeza que fazia com que o rei da Espanha controlasse todas as nomeações eclesiásticas e dirigisse a obra dos missionários, a criação também das dioceses. O rei nomeava os governadores dentre os bem poucos indivíduos ricos. Cada um desses dominava totalmente o governo dentro de um país, contribuía com finanças e outras formas de apoio à Igreja Católica. E dessa forma a Igreja identificava-se também com as classes superiores dominantes. Essa foi uma das formas também que você vai ver a história do cristianismo no Japão. Você vai ver que São Francisco Xavier, quando chegou aqui também, ele acabou criando um sistema desse tipo que foi depois rechaçado e por isso que houve muitas mortes aqui, né? Então a verdade é que até os tempos modernos, inúmeros dos clérigos católicos romanos na América Latina eram europeus de nascença e treinamento também. Então, mas houve mudanças drásticas que começou no século XIX, quando a maioria dos países latino-americanos conquistou a sua independência política e durante os primeiros anos da luta pela independência o Papa opunha-se às aspirações do povo. Então entendia que as revoluções eram rebeliões contra os governantes estabelecidos, nas quais os novos líderes locais procuravam tomar para si os mesmos poderes que antes havia estado nas mãos dos europeus. E com a questão do patrocínio, não ficou embora os governos do desculpa aqui, durante esse período as mudanças sociais rápidas houve na igreja, né? Então, a igreja católica achava-se difícil adaptar-se a essas novas forças, isso é, os países se tornaram independentes e já a igreja perdeu aquela preeminência de governar, de dirigir. Os irmãos sabem que o evangelho no Brasil foi assim também, porque padres dominavam a cidade. Né? Os padres dominavam, quando o padre não deixava entrar ninguém aí de outra religião. Muitas de suas energias eram dedicadas à defesa dos privilégios que tradicionalmente eles haviam gozado, posto que o catolicismo romano permanece sendo a religião oficial na maioria dos países latino-americanos e o grau de liberdade para os demais grupos religiosos varia de país para país. Então, durante quase 3 séculos, o catolicismo romano, nessa parte do mundo, na América Latina e América do Sul também, foi uma religião autoritária, dogmática, ritualista e sacramental. Na maioria dos países latino-americanos, a população inteira declarava que seguia a fé católica romana. Mas, infelizmente, muitos desses católicos eram cristãos nominais. Eles misturavam elementos do cristianismo aos temores do seu paganismo, espiritualismo tradicionais. Hoje tem evangélico fazendo a mesma coisa. Né? Evangélico falando, eu sou evangélico, sou cristão, mas ele também tem misticismo no meio, tem até sistemas meio de espíritas que eles estão usando na sua vida, como coisas que tem, no espírito tem os patuás, tem os negócios, o crente hoje usa
o milho ungido, o óleo ungido, tantas coisas, né? E é como se fosse um, uma coisa mística que vai trazer algum resultado. Isso não é certo. Tá? O crente não vive fugindo com óleo por aí, fazendo essas coisas, porque o Novo Testamento é bem claro que se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja e eles ungem com óleo. E se a oração da fé salvará o doente, o óleo não cura. Pode vir de Israel, pode vir de onde for, não cura. Quem cura é a fé, ok? No poder do nome de Jesus. Então, cuidado com essas coisas aí, isso é misticismo. No Brasil, por exemplo, algumas seitas afro-brasileiras observavam os ritos católicos, né? Mas continuam também a sacrificar os espíritos. Uma explicação para isso é que a Igreja Católica Romana da América Latina nunca teve um número suficiente de sacerdotes para ensinar seus convertidos. E sabe, a Igreja Católica dominava. Então, para que os negros, que é os que vieram da África escravos, executassem seus rituais africanos, né, que é o culto, muitas vezes rituais bandistas, eles tinham que aceitar os santos católicos. Eles aceitavam, mas usavam isso como colocavam o nome de um dos deuses dele num santo católico. E aí usava, e aí foi enganando, por muito tempo enganou a igreja assim. Né? Então, por exemplo, alguns governos, no caso, sofreu golpe, e muitas vezes os golpes foram golpes que se tornaram um país comunista, por exemplo, como Cuba. Ele adotou o modelo de ditadura comunista como forma de governo, e essa nova situação, as conclusões do Concílio Vaticano II, levaram a Igreja Católica Romana a alterar completamente a sua postura política. Já não se concentrava em defender seus privilégios, agora alegava haver tomado sobre si a tarefa profética de condenar a injustiça e a iniquidade. Já o catolicismo contemporâneo, então nós vamos ver assim algumas generalizações que nós podemos fazer a respeito desse catolicismo contemporâneo na América Latina. Continua sendo a força religiosa dominante no continente, tem um sabor fortemente europeu, predominantemente espanhol, né? E tem encorajado muitos católicos romanos a contemplar-se com uma fé nominal. Né? Isso por que encoraja? Porque a pessoa que tem uma fé nominal, ele gosta das promessas, das bênçãos, né? Da proteção papal, da imunidade ao pecado. Então eles acham que se eles for na missa, se eles for lá e ele vai rezar uma vez ou outra, o resto eu já fiz minha obrigação, agora estou livre de novo para fazer o que eu quiser. E mais ou menos assim, que aí é conveniente, tanto para um como para outro. Você pode ver que a igreja, quando é rígida na sua doutrina bíblica, de ensinar os crentes, ela não é tão numerosa como essas igrejas que trazem muitas novidades. Né? Que elas criam aqueles chamarizes, aquelas iscas, né? E o povo é atraído pela ganância, por querer ficar rico, por querer ser abençoado, porque comer o melhor desta terra, prosperar, ter, possuir, né? Quando, na verdade, se você for ver o que Jesus falou sobre isso, ele disse: não ajunte para vós tesouros na terra. Ele falou isso ou não falou? Mas ajunte para vós tesouros nos céus. Que aqui é, pode acabar de uma hora para outra, traça, o ladrão, tudo, até a, a inflação, né? O dinheiro perde valor, ganha valor, mas no céu você não perde nunca. Então, Jesus falou para negar a si mesmo, para ensinar isso, você se torna um pouco. É uma mensagem que não é muito agradável. Então, muitas vezes tem pessoas que não querem. Eu vou uma igreja que prega aquilo que eu quero ouvir. Então, tá bom, é livre. É livre. Quer ter entretenimento, tem muito lugar para ir, inclusive as discos. Não pode ir, mas se o crente quiser
a palavra que é Isaías para o céu, mesmo vamos na palavra. Nossa igreja não salva ninguém, mas quem salva é Jesus e a palavra. Bem? Ok. Ah, aqui na América Latina, o catolicismo, lá na América Latina, no caso no Japão, perdeu muito a sua força exatamente por causa dessas coisas que aconteceram, essas mudanças de governos, alguns se tornaram comunistas. O Brasil hoje, a América do Sul ali, aqueles países em volta do Brasil, estão tudo na mão de pessoas que são progressistas, socialistas, comunistas. O nosso país hoje está na mão de comunistas, né? Então, está sendo uma luta ali no Brasil para o que eles chamam de democracia, é aquilo que eles dizem que é verdade e não o que as pessoas dizem. Embora eles enganam muitos pastores, saíram enganados ali no Brasil apoiando esse governo que hoje está aí, na verdade agora estão arrependidos porque eles não estão sendo rejeitados e esquecidos porque só precisavam do apoio. Eles chamados os famosos idiotas úteis, pastores que se tornaram idiotas úteis. Por quê? Eles são idiotas que ajudam a chegar no poder. Quando chega, eles descartam, ou matam, ou mandam embora, ou saem de perto, porque você agora já fez o seu serviço, agora não precisa mais de você. São idiotas úteis. Professores, os universitários são todos idiotas úteis. Eles serviram para colocar esse governo no poder e agora está lá, eles mesmo vão sofrer. A primeira coisa que esse governo já fez é tirar uma verba de 700 milhões, tirou do ensino para poder aplicar em outra área do governo para gastar em outras coisas. Mas, como diz lá no Brasil, né? Mas leve. Aí, veja bem que aqui ele fala sobre essas conferências dos bispos na Colômbia, que foi feita em Medellín, no lugar que nós sabemos que esse país, Colômbia, é um dos países que mais tem muita droga do mundo, tem as máfias, né? Mas o evangelho continua crescendo. Irmãos, o evangelho, em todo o tempo, a igreja foi perseguida. Em todo o tempo, os que são crentes verdadeiros, eles sabem que sofrerão perseguição. Mas o catolicismo contemporâneo tem muitos dentro deles hoje que estão se levantando, querendo a verdade. Tem muitos padres no Brasil que, se ouvir eles pregar, você pensa que é um pastor. Só no final que você ouve lá, já passa para o lado da Maria e pronto. Então, a Maria, para nós, ela é cheia de graça, sim, mas ela, quando fala dela como aquela intercessora, já perde a graça, né, para nós. Mas Maria, a mãe de Jesus, nós amamos ela, ela é abençoada. E o anjo disse: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, ela é abençoada. Porque de tanta gente querer não ter ela como intercessora, como aquela que liga, a gente acaba achando que tem que rejeitar. Não, você tem que falar para o católico, a gente ama a Maria também. E tem ela como a mãe do nosso Salvador. A única diferença é que vocês creem que ela pode interceder, nós não. Ela mesma falou, fala com Jesus. Né? Fala com Jesus. Ou, outra coisa é que a igreja teve que mudar na América Latina, porque alguns governos autoritários militares, ela começou a aprender também. Está acontecendo isso agora em alguns países, né? Freiras foram expulsas, colégios cristãos foram fechados, e a igreja contemporânea está sofrendo, né, com essa ditadura comunista que está sendo implantada na América Latina. Teve esse Gustavo Gutierrez aqui, ele nasceu em 1928, ele é um sacerdote peruano e um dos escritores mais conhecidos de teologia da libertação, que também é outra área da Igreja Católica que veio trazer uma nova teologia da libertação, e ela declara que o cristianismo devia começar no contexto social e político, ao passo que nos países desenvolvidos a igreja tinha de dirigir-se ao incrédulo nas áreas de subdesenvolvimento, que ela teria de dirigir-se ao não humano.
Então, para Gutierrez, o termo não humano descreve aquelas pessoas que estão tão oprimidas que sequer têm condição suficiente para fazer perguntas religiosas, não conseguem ver além das suas necessidades imediatas econômicas, políticas, sociais e culturais. Então, esse livro de Gutierrez, Uma Teologia da Libertação, foi publicado em 64, tem sido traduzido para muitos idiomas, e outros teólogos católicos, eles romanos e protestantes, também têm adotado e desenvolvido o seu tema principal. Frequentemente, empregam o vocabulário marxista para descrever a luta pela libertação. Pastores no Brasil hoje, escolas teológicas estão dando ensinos sobre Marx, que era realmente um guru do comunismo, implantando nas igrejas evangélicas, como uma luta de classe para represália aos ricos, aos poderosos. E, na verdade, combinam o conceito bíblico com ideias comunistas. Então, essa solicitude pela chamada justiça social, combinada com uma teologia que parece justificar a violência, colocou alguns sacerdotes católicos em oposição a seus bispos e o governo civil. E essa alegada identificação radical com os pobres é, obviamente, uma mudança enorme na disposição tradicional da Igreja Católica na América Latina, pois passou a aprovar e apoiar até mesmo ditadores mais opressores e sanguinários. Então, os teólogos da libertação apoiam as suas opiniões ao citarem certas denúncias feitas pelos profetas do Antigo Testamento na descrição que Jesus faz do seu próprio ministério, em Lucas, que ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes. Então, esses teólogos da libertação, eles se referem também ao exemplo de Êxodo, quando os israelitas saíram do Egito, e eles entendem que o povo de Deus foi libertado da escravidão, que os mantinha sob um sistema social injusto, né? E esses teólogos não entendem que o pecado é pessoal. Para eles, trata-se de um problema social. Então, eles acham assim: se a gente resolver o problema social, a gente resolve o problema do pecado. E a gente sabe que muito bem que não é isso. Na verdade, os que mais pecam estão entre os ricos, não entre os pobres. Né? E o rico tem dinheiro para pegar, para fazer o pecado dele ficar maior. Já o pobre não. O pobre, ele está sempre dependente. Né? Então, eles creem que o evangelho da libertação é aquilo que liberta, que a salvação não é espiritual, mas é sim social e política. Quer dizer, se a pessoa consegue estar num estado que vive bem socialmente, que tem o que comer, o que beber, isso é salvação. Né? Esquecem da eternidade, que a salvação, isso tudo aqui um dia vai passar. Né? Então, a despeito das pressões da teologia da libertação, no entanto, também há, em quase todo o país da América Latina, fortes pressões em favor da renovação espiritual. E, às vezes, essa renovação tem enfatizado os aspectos pessoais dos dons carismáticos. E, em outras ocasiões, compromete-se a conseguir a justiça através da ação social. Aí ele mescla de novo o cristianismo com o marxismo. Então, ideias comunistas dentro do evangelho, que são ideias que eles prometem, né, justiça social, quando, na verdade, quando eles tomam o poder, torna-se a injustiça social. Outro acontecimento da Igreja Católica da América Latina é o encorajamento pela Igreja do desenvolvimento estrutural das comunidades eclesiásticas de base, que esses agrupamentos são chamados de congregações do povo. É um exemplo da mobilização dos leigos atraídos pelo discurso da esquerda católica.
Esses núcleos formam pequenas comunidades dentro da paróquia maior. Membros desses grupos pequenos veem outros membros como indivíduos estimados aos quais podem ministrar, aos quais podem apelar em tempos de necessidade. E essas comunidades populares têm por especialmente eficazes em ministrar aos pobres nas favelas das cidades grandes da América Latina, alcançando e iludindo-os com a ideologia marxista. Segundo a Conferência de Medellín, o âmago primário e fundamental da Igreja. Às vezes, esses grupos, em forma de célula, tornam-se centros de radicalismo político, até se armam para alcançar esses objetivos. Então, todas essas mudanças na mensagem da Igreja Católica Romana têm levado muitas pessoas na América Latina a perder a confiança na instituição. No Brasil mesmo você vê muitos católicos se levantando contra o Papa, contra a Igreja, porque ela se tornou uma igreja marxista. Às vezes esses grupos, em forma de célula, tornaram-se centros radicais políticos. Todas essas mudanças têm levado a igreja a perder muita confiança na instituição, e em vários países a igreja acha difícil recrutar sacerdotes. Grande número de pessoas desnorteadas procura orientação em seitas como o mormonismo, Testemunho de Jeová, mas as mudanças também têm criado oportunidades sem paralelo para a proclamação do Evangelho genuíno. Interessante que agora, quando a gente vê o caos das religiões, é o tempo de se evangelizar, pois o caos tira as pessoas da confiança na sua fé. E eles procuram uma fé mais sólida, que ele possa confiar. E essa é a hora de apresentar o cristianismo. Entendeu? Uma oportunidade. Então, a crise pode ser aproveitada para ajudar a comunidade. Bom, embora a teologia da libertação mascarada em teologia da missão integral tenha afetado alguns protestantes, os evangélicos tendem a evitar questões políticas sem deixar de atender à necessidade social. Então, desenvolveram igrejas nacionais autônomas competentes com muitos líderes poderosos. Os cristãos latino-americanos têm aproveitado todas as oportunidades para levar o evangelho às ruas e às praças. Programas como o Evangelismo em Profundidade, que teve origem no México durante a década de 50, estimula os clérigos e leigos igualmente a serem evangelistas eficazes, e sua mobilização total. Todos os crentes adultos, adolescentes, crianças têm trazido uma nova vida espiritual a muitas congregações por toda a América Latina. Esse programa ele inclui também a mobilização das pessoas para a oração e para o evangelismo. Na Guatemala, em 1960, esse programa foi aplicado a um país inteiro pela primeira vez, e por seus resultados substanciais, esse método foi adaptado a outras partes do mundo. Muitas das cidades de mais rápido crescimento no mundo acham-se na América Latina e representam um dos desafios mais incomparáveis da área, que milhões de pessoas têm deixado as áreas rurais para buscar empregos e oportunidades nas cidades, mas muitas delas acabam morando em favelas, em casa de madeira, papelão. E essa situação moderna da América Latina assemelha-se aos problemas sociais, né, experimentados na América do Norte, na Europa, há pouco mais de 100 anos. Entre os protestantes, espera-se que cada crente testifique de Cristo. Esse testemunho dado pelos leigos tem resultado um crescimento rápido em todas as partes dos continentes. Certa revista noticiária relatou que, em média, 400 latino-americanos por hora, 9.600 por dia, converte-se ao cristianismo evangélico. A igreja no Brasil duplica o número dos seus membros a cada 10 anos. E atualmente os evangélicos, inclusive os pentecostais, representam um apanhado da sociedade latino-americana e inclui alguns líderes nacionais, uma boa fatia da classe média
e milhões dos muitos pobres. Com o crescimento eclesiástico tão rápido, os líderes protestantes perceberam que seria impossível, pelos meios convencionais, treinar o grande número de pastores necessários para atender às necessidades dessa igreja em expansão. Então, o período exigido para o estudo tradicional, como residência e um instituto bíblico, torna-se em estudo demasiadamente prolongado, dispendioso, isolado da vida do dia a dia. Então, novas ferramentas educacionais precisam ser projetadas. A educação da teologia, por extensão do ETE, conforme é comumente chamada, parece fornecer a resposta. A ETE é um esforço pioneiro para levar o ensino bíblico aos pastores e líderes leigos no contexto da igreja local. Combina uma quantidade específica de instrução em sala de aula e em períodos de estudo autodidáticos, aos quais os alunos estudam matérias especialmente projetadas. Com esse método, não requer que os pastores estejam ausentes da casa por longos períodos, pode ficar perto da sua própria congregação, da sua própria cultura, enquanto se preparam para o ministério. Então, os presbiterianos, por exemplo, iniciaram o primeiro programa de ETE na Guatemala em 62, mas muitos outros grupos usam o seu próprio programa, né? Então, esses programas de ETE, o estudo por extensão, né? Então, no caso da humanidade, é a mesma coisa aqui. Você tem uma vez por semana presencial, né? E tem o estudo na sua casa. Depois daqui você vem para tirar suas dúvidas. Os evangélicos, com sua solicitude pelo evangelismo e pelo treinamento, agora se constituem em segmento importante da população em países como Chile, El Salvador, Guatemala e Brasil. Mas isso não significa que a vida seja fácil para aqueles que confessam a Cristo. Algumas áreas, como a Colômbia, El Salvador, os evangélicos, especialmente os líderes eclesiásticos, são alvos escolhidos para atos de violência, matança de pastores, muitas vezes tem implicações políticas, pois alguns evangélicos apoiam a liderança política do seu país. E é frequente verem esses líderes como a única alternativa à ditadura comunista, muito temida. Outros cristãos, é lógico, são alvos de violência simplesmente porque se recusam a usar a sua influência para apoiar o terrorismo dos revolucionários. O Brasil já começou isso. Vocês notaram quando as pessoas foram presas, acusadas de um crime que não cometeram, está sendo debatido agora, né? Mas a gente vê que isso aí já é perseguição. Já é O movimento pentecostal. Certo estudioso, ele observou, não é possível falar da igreja pentecostal da América Latina. Há muitos tipos de igrejas pentecostais. Não há nenhuma organização que reúna as várias igrejas pentecostais entre si. Todas elas têm a sua história e características distintivas. Embora o impacto das diferentes igrejas pentecostais varie de país em país, o movimento pentecostal está forte no continente inteiro. Então, os movimentos pentecostais são autóctonos, né? Eles são autônomos, né? Eles têm a sua própria vida. Por exemplo, alguém pode abrir uma igreja pentecostal e não ser ligado a nenhuma convenção. Ele começou a sua igreja ali, pode expandir. Então, por isso que não dá para falar, todos os pentecostais são Assembleia de Deus. Hoje nós temos pentecostais de todo nome de igreja por aí, né? Todo nome de igreja. Igreja até nome de igreja que dá até para fazer chacota, nomes absurdos que eles colocam, porque não tem essa regra, né? Não se filia-se a uma identidade de pentecostal. Por isso que hoje é muito falado sobre o pentecostal raiz, que é aquele que é lá de trás, do começo, né? A Assembleia de Deus é considerada uma raiz porque começou em 1911 e de lá para cá até hoje ela mantém uma identidade.
que fala sobre os movimentos pentecostais e evangelistas americanos, né, que usa com dons, até os também hoje Deus tem levantado muitos pregadores brasileiros, mas alguns depois de um certo tempo acabam se contaminando com as coisas, né, mas geralmente os pentecostais no início suspeitavam muito da educação teológica separada da vida da igreja. Então, tomam por certo que a liderança deve desenvolver dentro do contexto da igreja local, sob a supervisão de um pastor já estabelecido. Então, os pastores em potencial são alocados a um posto avançado ou uma igreja afiliada, onde o seu ministério é supervisionado por outros, embora este método de treinamento contribua para o crescimento, estimular o envolvimento e a propagação do evangelho, a maioria dos pastores não é de especialistas treinados. Então, muitos pastores não foram preparados para confrontar também algumas questões teológicas novas, né? Por exemplo, hoje o marxismo está influenciando dentro da igreja. Um jovem que é criado dentro da igreja vai para a faculdade e em menos de 6 meses ele já não é mais. Ele já se torna um ateu, já não crê mais em Deus. E a doutrina marxista entra na mente dele e confunde, porque não foi preparado para isso. Então, hoje, devagarzinho, nós estamos implementando o conhecimento político através das lições para que as pessoas tenham ideia. E quando chegar lá, enfrentarem isso e não se deixar levar para continuar crente. Então, talvez a melhor maneira, então, de chegar a compreender a natureza dinâmica desse movimento pentecostal latino-americano seja examinar os movimentos, os casos históricos, né? O movimento pentecostal no Chile e no Brasil. Então, como que foi no Chile? Essa mensagem de pentecostal no Chile está ligado a um missionário metodista da América do Norte chamado Willis Collins Hoover. Ele morreu em 1936. Ele é considerado o pai do movimento pentecostal no Chile. Quando jovem, Hoover ele tinha originalmente estudado medicina, depois veio a ser um missionário metodista, respondendo ao chamado profundo e urgente. Tendo ouvido a palavra América do Sul, América do Sul, América do Sul, como pastor metodista, estabeleceu muitas obras no Chile, usando o conceito de reuniões em classes e capelas afiliadas, semelhantes àquelas dos pregadores que anteriormente faziam o circuito a cavalo na Inglaterra e na América do Norte. Hoover veio a ser superintendente de um distrito pastoril, maior igreja em Valparaíso, uma grande cidade no Chile. E a despeito de ter um cronograma bem repleto de serviços, achou tempo para ler a respeito do país de Gales, dos Estados Unidos, e dos reavivamentos que ali ocorriam, e orava para que o reavivamento chegasse também ao Chile. Lá em 1907, a esposa do pastor Hoover recebeu uma carta de Minnie Abraham, que fora sua companheira de quarto na escola de treinamento para missões nacionais e estrangeiras em Chicago, e ela era uma missionária na Índia. Descreveu um derramamento pentecostal naquele país. O coração do pastor Hoover ansiava por uma experiência semelhante e a sua oração foi atendida. Após o seu batismo no Espírito Santo, sofreu oposição da parte de seus colegas metodistas e finalmente ele, com outros metodistas pentecostais, foi expulso da denominação. E esse grupo de excluídos deu início à Igreja Metodista Pentecostal. E a primeira igreja pentecostal no Chile, vocês entenderam? Igreja Batista Renovada, ou Igreja Batista Pentecostal. Igreja Presbiteriana Renovada. Aqui a igreja também metodista renovada, né, pentecostal. Essa nova igreja cresceu rapidamente, não demorou para ficar maior do que a denominação metodista no Chile, que havia expulsado o pastor Hoover. Desde o próprio início, a igreja levava o evangelho às ruas de Valparaíso. Os cristãos pentecostais cantavam, testemunhavam os cultos ao ar livre e então reuniam tempo para realizar cultos evangelísticos. Esperava-se que todos os crentes contassem a respeito daquilo que Deus fizera. E aqueles que eram eficazes nesses cultos recebiam o convite para ensinar na escola dominical, e aí foram capacitando.
Pouco depois do ano de 1930, houve uma divisão nessa igreja metodista pentecostal. Pastor Huber, então, fundou a Igreja Evangélica Pentecostal, dirigiu até sua morte. Então, essas duas igrejas experimentaram o crescimento, de modo que agora quase não existe uma cidade de importância no Chile que não possua uma igreja pentecostal. E essas duas denominações, certamente, são os maiores grupos pentecostais no país, mas o número exato de seguidores é incerto, porque os pentecostais tendem a evitar a ênfase nos números. Mesmo assim, não deixa de ser fácil entender porque Willis Hoover é chamado com toda razão o pai do movimento pentecostal no Chile. Então, quem foi o pai do movimento pentecostal no Chile foi Willis Hoover. E no Brasil? O Brasil é um país que também ilustra o crescimento dinâmico do movimento pentecostal na América Latina. Essa nação de língua portuguesa perfaz cerca de metade da área terrestre do continente, bem como de sua população. No início do século XX, os evangélicos contavam com poucos milhares de membros no vasto território do Brasil. Hoje, cerca de 20% da população total, e muitos deles, mas certamente não todos, são pentecostais. Então, se o Brasil tem 215 milhões, né, de habitantes, então 21 milhões a 25 milhões são evangélicos. O início do movimento pentecostal no Brasil remonta a dois imigrantes suecos. Primeiro foi Daniel Berg, que viveu até 1963. Os pais eram batistas na Suécia. Berg aceitou o batismo como crente em 1899, na igreja de seus pais, e por causa das dificuldades econômicas da Suécia, deixou o país em 1902, procurando uma nova vida nos Estados Unidos. E cerca de 2 anos mais tarde, estabeleceu uma boa amizade com outro imigrante sueco chamado Gunnar Wingren, que viveu até 1933. E através do testemunho dele, recebeu o batismo no Espírito Santo. A experiência pentecostal de Berg e sua amizade com Wingren marcaram o resto de suas vidas. Quando Wingren aceitou um pastorado no estado da Indiana, Berg acompanhou como assistente. Enquanto estiveram naquela igreja, os dois homens receberam uma profecia ordenando-lhes que fossem para o Pará, mas não sabiam onde ficava o Pará. Foram até a Biblioteca Pública do Chicago, descobriram que Pará era um estado do Brasil e, em obediência à sua visão, Wingren e Berg vieram ao Brasil em 1910. Berg trabalhava numa companhia siderúrgica e usava parte do seu salário para pagar as aulas de língua portuguesa que Wingren cursava com o propósito de pregar ao povo. No começo, os dois homens procuravam trabalhar dentro das igrejas batistas, mas quando isso revelou ser impossível, realizaram a primeira campanha pública pentecostal no Brasil. Como equipe pregavam, estabeleceram uma obra sólida e a mensagem penetrou na região amazônica, nas áreas industriais do sul. Assembleias fortes foram estabelecidas nas cidades principais de lá. As igrejas pentecostais formavam filiais em outras áreas, seguindo o padrão que conheciam na Suécia, e Wingren e Berg organizaram a sua igreja com a ênfase recaindo na Assembleia Local. Em 1918, adotaram o nome Assembleia de Deus. Então, esse esforço desses dois homens foram que colocaram um alicerce na denominação Assembleia de Deus no Brasil e no mundo inteiro. Embora os pentecostais brasileiros relutem em contar os seus membros a pelo menos 9 milhões deles e 67 mil pastores nacionais. Só na grande cidade de São Paulo há mais de 2.000 igrejas Assembleia de Deus. O movimento pentecostal no Brasil recebeu muito apoio das classes inferiores desde o início. E o que era uma Igreja Nacional da Assembleia de Deus se destaca na América Latina quanto ao número de missionários que envia a outras partes do mundo. Embora muitos outros grupos evangélicos também operem no vasto território do Brasil, são muito menores do que a Assembleia de Deus brasileira. Se fôssemos contar
todos os cristãos evangélicos no Brasil, o número deles ultrapassaria todos aqueles na Europa, excluindo a Rússia e outros membros da comunidade de Estados independentes. Então, na verdade, o Brasil é um dos países que mais tem evangélicos pentecostais. Só da Assembleia de Deus nós vimos, né? E agora imagina das outras denominações. E como dizer, não se fica contando, reluta se ficar contando quantos, mas que tem uma ideia do número que tem. E a igreja que faz missões, inclusive eu e a missionária Nieta somos enviados pela Assembleia de Deus do Brasil, né? Como missionários para o Japão e ter outros missionários em outros países do mundo. Então, para terminar a nossa visão panorâmica da história da igreja, vamos considerar algumas das tendências principais de preocupação que continuam no mundo. Por exemplo, parece que internacionalismo, urbanização e os problemas da pobreza e das doenças são temas relevantes com os quais o cristão em todos os lugares precisa lidar. A lista não está completa, mas nós vamos mencionar aqui os itens com esperança. Por exemplo, o internacionalismo, o que é? As notícias diárias da maioria dos países nos oferecem relatórios sobre a interação entre os povos e nações. Por variadas razões, as nações hoje dependem uma das outras, não é verdade? Uma das outras. Então, o impacto do internacionalismo tem sobre o nosso testemunho cristão? Que impacto isso tem? À medida que o colonialismo foi desaparecendo, a independência fomentava o orgulho nacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, os profetas seculares proclamavam que os países haviam acabado de ganhar a independência, cooperariam entre si através de organizações como as Nações Unidas, mas os países, no entanto, são livres para tomar suas próprias decisões. Alguns deles têm escolhido não atender a todos os reclames da organização supranacionais, como a ONU, e ainda assim zelam por uma postura pacífica perante as demais nações. Então, os países defendem a sua individualidade, a soberania, a despeito de opiniões mundiais. E ainda há aquelas nações que demonstram forte orgulho nacional, promovendo uma forma estreita de patriotismo cego ou exagerada parcialidade ou paixão por um grupo ou um lugar ao qual pertence. E este é o cenário variado que atua na Igreja de Cristo. Então, durante 45 anos que seguiram depois do fim da Segunda Guerra Mundial, duas grandes ideologias econômicas, o capitalismo e o comunismo, dividiam o mundo. Então, as nações podem estar forçadas a assumir um compromisso com um ou com o outro desses sistemas. Em 89, porém, as pessoas já estavam desiludidas com o comunismo, especialmente nos países da Europa Oriental e na União Soviética. A vasta União Soviética desintegrou-se em numerosos países menores com o nome coletivo de Comunidade dos Estados Independentes. Agora, muitos países que antes promoviam a ideologia do comunismo agora procuram desenvolver um novo sistema econômico que funcione no seu contexto. Semelhantemente, muitas nações africanas têm procurado cooperar entre si, visando o desenvolvimento econômico, mas o nacionalismo e até mesmo o tribalismo tem levado algumas delas a desconsiderar a necessidade. Então, os cristãos então veem o quê? Que a sua fé está entrelaçada aos fios da vida econômica e política e certamente devem focalizar nas tarefas centrais. Isso é, como que a igreja, como nós vamos colocar nossa fé em prática? Muitas vezes, numa assistência social, ajudando os pobres, mas levando a mensagem do Evangelho junto. Né? Às vezes participando de algumas coisas culturais da nação, que não sejam religiosas, a gente pode também ser influente nessa área, levando também o cristianismo. As profissões que se assumem também, muitas vezes, têm contato com o povo, exatamente para fazer evangelismo. Então, são várias, né? Hoje em dia, também pela internet, né, tem meio de você evangelizar, como eu faço por as minhas redes sociais, são todas elas para evangelizar, para instruir, para ajudar as pessoas a se encontrar. E a gente tem só no Facebook mais de 3.600 seguidores, que muitos seguem a que a gente põe,
e comentam depois. A gente encontra pessoas pelo Japão dizendo: ah, pastor, eu sigo o senhor lá, eu assisto os seus cursos lá, eu assisto as lives. Isso significa, amados, que a gente nem tem ideia de onde chega aquilo que a gente faz na internet. Por isso que nós, como crentes, devemos tomar muito cuidado com o que a gente faz, fala e mostra na internet, porque isso pode te ajudar a você ser considerado ou pode te depravar também, né? Para você chegar a se tornar alguém que seja até humilhado na internet. Você vai ter pessoas que até se suicidam de tanto que são xingados na internet, como se aquilo fosse algo tão real, né? Elas entram naquele clima e acabam perdendo sua vida. Agora, para evangelizar, a gente tem que aproveitar todos os meios possíveis. O nosso trabalho, nossa profissão, é um dos meios de evangelizar. Né? E o cristão que não usa isso está perdendo tempo. E ele ora, Deus, eu quero ganhar almas. E aí Deus coloca pessoas na nossa frente, dão a oportunidade, você não fala de Cristo, não fala do Evangelho, porque muitas vezes não quer chatear a pessoa, não quer perder o cliente, não quer, então não quer perder o amigo, não quer perder a pessoa, aí não fala de Jesus. E aí então você perde a oportunidade de evangelizar, e aquela pessoa possivelmente vai para o inferno, e ela teve chance de estar na sua frente e você falar de Jesus e ela podia ir para o céu. Bom, a urbanização em todas as partes da terra, muitas pessoas têm deixado as áreas agrícolas, né, e mudado para a cidade. A urbanização. Hoje em dia, a conversa está ao contrário. Muitos que estão na cidade estão querendo voltar para a zona rural. Né? Principalmente depois dos incentivos para o agronegócio, fica mais fácil a pessoa querer voltar para plantar a sua planta, ter o seu modo, a piscicultura também, né, com peixes, né? Foi estimulado no governo antes desse, agora o governo anterior, foi estimulado as pessoas a criar tilápias, né? Dá um lucro muito bom. E é um lugar que você tem na sua terra, no seu terreno, uma água, dá para você se alimentar dela e ainda viver dela também. E viver da sua horta, vender também produtos, né, da sua horta, do seu trabalho, de suas frutas que você planta, tudo isso. Eu tenho visto a reportagem do Brasil lá sobre plantadores de amora, nessas amora preta. Nossa, eles ganham muito dinheiro com isso. Tem 10 mil pés de amora plantados no terreno dele lá, ele planta colhe, aquela coisa de 6 toneladas, 5 toneladas, para fazer geleia, para fazer doce, para fazer um monte de coisa. Então, isso, as folhas da amoreira também servem como chá, bom para a saúde, todas essas coisas a natureza dá. Então, a pessoa procura da cidade, se urbanizar, o que vai acontecer? Chega lá, não tem dinheiro para comprar uma casa, não tem dinheiro para nada, vai morar na favela, invadir um barraco, construir um barraco de madeira e ficar ali na vida miserável, dominada pelo tráfico, perdendo a liberdade, perdendo tudo, e tá lá. Então, muitos vão acabar voltando para o campo. Agora, aqui as escolas hoje, as nossas crianças, estão com as influências da nova era, então as filosofias anticristãs, né, e estão destruindo a mente das crianças hoje. Então, uma criança que está no interior é mais fácil controlar do que na cidade. Uma criança que está estudando na escola aqui no Japão, por exemplo, não dá para os pais controlar a mente. Nem os indivíduos que eles sofrem dá para fazer, para controlar muita coisa. Imagina o que está sendo implantado na mente deles aí. Então, tem que ter a preparação do Evangelho. Está o tempo. Vou trazer a criança para a igreja para, pelo menos no final de semana, fazer uma limpeza. Ler a Bíblia com ele todo dia, um versículo, uma oração, ajuda muito. Palavra final. O Evangelho deve ser pregado a todos. Aos pobres, aos ricos, aos bons, aos maus. Né? O Evangelho ele é universal. Ok, irmãos? E a palavra final que está dizendo aqui é como o nosso estudo do passado, né? Da história da igreja. Nós vimos como vários cristãos optaram por relacionar sua fé com sua cultura e alguns procuraram retirar-se totalmente do mundo, ao passo que outros procuraram integrar sua fé à sua cultura. Já vimos que qualquer dessas direções pode ter suas dificuldades, e quando os cristãos seguiram os caminhos da separação, como fizeram alguns monges,
perderam a oportunidade de testemunhar e de servir. Essa fé tornou-se rapidamente introvertida e irrelevante. Quanto aos crentes, optaram por misturar o cristianismo aos seus valores da cultura. Então, erravam ao permitir que os assuntos temporários redefinissem sua fé, bem como vimos o evangelho social, mas também temos o exemplo de outros que conseguiram prestar atenção às preocupações do mundo e aplicar de modo eficaz a mensagem bíblica àquelas preocupações. Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, também assumimos a responsabilidade de relacionar a nossa fé à nossa cultura. Então, precisamos conservar a eterna boa nova, isto é, o Evangelho, que uma vez foi dada aos santos, lá em Judas 3, mas, ao mesmo tempo, devemos tornar a nossa fé relevante à nossa geração, à nossa cultura e época. Nem podemos nos retirar de todos os contatos com o mundo, nem poder permitir que as pressões desta terra modifiquem a mensagem da redenção. Então, o mundo quer nos obrigar a nos conformar com os padrões. Mas o que a Bíblia diz? Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você seja qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto com inteligência. Não um culto irracional, só de explosão, só de. Não, é um culto com inteligência, meditativo, aquele culto que você sai da igreja sabendo o que foi falado, sabendo o que foi feito, sabendo o que você sentiu, que aquilo foi de Deus. Então, é isso mesmo. Valores morais, preocupações, cuidado, irmãos. Não se amoldem a este mundo. Amoldar-se a um mundo significa consentir que as coisas que o mundo faz sejam também normais para a minha vida. Isso nos leva à condenação. O que o mundo faz, do jeito que o mundo usa as coisas, estão contrárias à palavra de Deus ou estão de acordo com a palavra? Aí que você tem que meditar. Não é animador notar que tantos homens e mulheres, citados em nosso estudo, optaram por falar de modo eficaz aos interesses das suas próprias culturas e assim fizeram sem alterar a mensagem bíblica. Por exemplo, o amado aluno deve lembrar de que William Tyndale estava insatisfeito com a ignorância espiritual dos seus patrícios e por isso traduziu a Bíblia para o seu idioma. John Wesley ficou tão insatisfeito com a imoralidade dos seus tempos que ia para todos os lugares pregando que as pessoas deveriam arrepender-se, crer e viver uma vida de santidade. E você também tem semelhante oportunidade de falar as necessidades dos seus dias. Então, embora eu seja otimista a respeito da oportunidade incomparáveis para evangelizar em nossos dias, reconheço que falei muito a respeito da fome, da doença e dos seus resultados. Essas realidades fazem-me pensar nos Cavaleiros de Apocalipse 6 e no simbolismo do derramamento de sangue, da fome, da morte ali descritos. Temos de nos defrontar com dificuldades enormes ao levarmos a mensagem do Evangelho a cada tribo e nação. Muitos ainda precisam ouvir as boas novas da redenção em Cristo. Creio que agora mesmo, enquanto anunciamos o reino de Cristo à nossa geração, o Senhor está preparando para a sua volta. Em Apocalipse 19, 11 e 13, João escreveu o quê? Vamos ler, amados? E vi no final, no capítulo final de Apocalipse, João escreveu
a sua visão do tempo do fim. Jesus diz: Eis que cedo venho. E João responde: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A história chegará logo ao fim. Permanente a eternidade, permanece a eternidade. E nós podemos dizer: Ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, amados. Hoje nós temos aqui algumas pessoas que estão encerrando as suas aulas, né? Então, eu vou chamar aqui na frente os irmãos que estão encerrando. Hoje é a última aula, vamos orar por eles. Por favor, vem aqui na frente, quem está terminando. Quem vai continuar pode ficar aqui, sentado. Quer também? E agora? Como vai ficar as aranhinhas, os grilos aí? Tem a sua companhia? Depois que tudo vai vir na Cléo, né, Cléo? Então, esses irmãos estão terminando, foram quase 4 anos, né, irmão? De batalha, mas valeu a pena, não valeu? Glória a Deus. Agora, esse conhecimento não é para ficar represado, né? É para se tornar uma fonte. Vocês espalhem essas novidades. Vamos orar, amados. Pai querido e santo, nós queremos te agradecer pela vida de cada um desses irmãos, que durante todos esse tempo, esses anos, a Deus fielmente, com todas as dificuldades que surgem durante a nossa vida aqui nessa nação, eles foram fiéis, eles se esforçaram e hoje, Pai, estão terminando com alegria no coração de poder ter passado a receber tanto conhecimento da Tua palavra e que eles possam, ó Deus, nesse conhecimento, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que entra na nossa mente. Tem que descer para o coração, para vivermos e para que seja verdadeiro. Em nome de Jesus, os abençoe. Use a vida deles poderosamente nesta nação. Que o teu nome seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos fazer o teste. Próximo livro é Bíblia Cristã.